Primeira coisa que a gente precisa entender, né? Namoro tem que ter pedido formal. Namoro de gente adulta, de mulheres e homens adultos, tem que ter pedido formal. Não é simplesmente deixar rolar e se tratar como namorados. Não é falar, é como se a gente fosse namorado, é como se fôssemos namorado. Não é simplesmente você acreditar que tá um tempo com esse cara e que esse tempo juntos, né, e como vocês se tratam como namorados, como vocês estão juntos, enfim, praticamente é um namoro, que isso é um namoro de verdade, não é? O que faz um namoro ser namoro também tem a ver com o pedido, o ritual, o simbolismo. E calma que eu já vou te explicar o porquê. Mas tão importante quanto o comportamento de namorado é o pedido de namoro. Isso não é coisa das antigas, tá bom, Deusa? Não é antiquado, não é brega, não é piegas. Deixar o dito pelo não dito é coisa de adolescente, que ainda não sabe o que é da vida. Quando a gente tem 12 anos, 15 anos, né? É normal, porque a gente nem sabe direito o que é a vida, se relacionar, é aqueles namorinhos que começam assim e vão acontecendo daqui a uns 2 meses, termina, um fica com o outro, enfim, né? Faz parte da imaturidade da vida. A gente ainda tá compreendendo como funcionam as dinâmicas, a gente ainda tá compreendendo o que é um vínculo afetivo, o que é um relacionamento, porque um relacionamento envolve responsabilidade, envolve comprometimento, envolve perda da liberdade e muitas vezes a gente não tem ideia de que a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas e colocar outras para ter um relacionamento. Relacionamento mesmo é coisa de gente adulta, né? Não é para qualquer pessoa, por isso que inclusive tem muitos adultos por aí que não conseguem ter bons relacionamentos, porque ainda não adulteceram internamente, tem 30, 40 anos, mas se comportam como verdadeiros adolescentes. Esse, inclusive, é um símbolo, né? É um sinal de comportamento adolescente, não fazer um pedido de namoro formal. Isso não é romantismo bobo, deusa, é para trazer clareza para ambas as partes sobre os novos acordos inconscientes que serão formados a partir de agora. E aí eu quero que você pense o seguinte: se quando a gente tem clareza sobre quais são os acordos que precisam ser cumpridos em determinadas instituições, e o namoro também é uma instituição, tá? Assim, não é uma instituição de um lugar, mas existem combinados que estão sendo feitos ali para que aquela relação continue evoluindo, para que as pessoas se conectem cada vez mais. Toda instituição tem seus acordos, né? Os seus combinados aí. E quando tem, já não é tão fácil assim a gente cumprir muitas vezes, né? Imagina quando não tem. Imagina quando falta clareza. Minha filha, ia deixar a porta aberta, escancarada, para dar tudo errado. Por que o pedido formal é importante, minha deusa? Presta atenção agora. Quando não existe o pedido, existe, né, como consequência, algumas sequelas inconscientes. Algumas coisas acontecem. No fundo, quando esse homem não te faz um pedido de namoro, o que está acontecendo de verdade ali na cabeça dele, no inconsciente dele, é que ele está esperando alguém melhor chegar. E ele não quer ter que abrir mão das talvez possíveis possibilidades de outras mulheres que talvez sejam melhores do que você na vida dele. E isso faz com que ele nunca esteja 100% comprometido com você, comprometido em fazer o que precisa ser feito para a relação prosperar, para a relação dar certo. Porque para uma relação prosperar, deusa, ela precisa de 100% do comprometimento. Se quando a gente já está 100% comprometido, muitas vezes existem desafios, imagina quando a gente não tá. É muito fácil eu cair fora, é muito fácil eu acabar caindo em tentação, falhando. Então o que acontece é que você nunca vai sentir que realmente esse homem está 100% com você ali, comprometido para o que der e vier, para vocês ultrapassarem as dificuldades e desafios juntos, porque ele não tá. Não existe isso de não precisamos de rótulos. Eu acredito que em algum momento da nossa sociedade isso vai acontecer, tá bom? Mas não é o momento atual. Não é o momento para 99% das pessoas, e eu me incluo nessa. E eu estudo, né, desenvolvo minhas questões emocionais, falo de relacionamentos, estudo há anos sobre esses temas, estudo e aplico no meu relacionamento, e eu ainda também não tenho esse preparo emocional, essa maturidade, que é uma maturidade que transcende o ego, né? Enquanto a gente tiver um ego bem mimado, inclusive, o ser humano precisa de rótulo.
Os rótulos, eles são importantes. Eles trazem simbolismo, eles trazem força, eles trazem a concretização de algo que está muito subjetivo, né? Traz para o concreto, para o real, para o prático, algo que eu posso tocar, que eu posso dar um nome, que eu tenha o que falar para as pessoas, como apresentar para que todos compreendam. Como consequência para homens e mulheres, o que acontece é que o homem se compromete mais quando ele dá um rótulo, quando ele faz um pedido de namoro, ou até um pedido de casamento, indo para um nível mais elevado, né? Mas quando ele faz um pedido formal, ele mesmo entende que aqui agora é o momento de se comprometer mais, de estar 100% disponível para aquela mulher, 100% entregue para fazer aquela relação acontecer. E como consequência, a gente sente isso, a gente percebe nas atitudes, nas palavras e toda a energia que esse homem exala, nós mulheres nos sentimos muito mais seguras. Não tem nada mais importante para uma mulher do que se sentir segura em um relacionamento. A mulher, quando não se sente segura em um relacionamento, ela começa a acreditar que pode ter alguma coisa de errado com ela, ela começa a ter crises de ciúme, a vasculhar as coisas do cara, a cobrar, a brigar, a reclamar. E assim, por mais que ela não tenha razões óbvias, né, o cara não deu um super motivo do tipo, pegou uma mensagem dele com outra mulher no celular, enfim, né? Mas pequenas atitudezinhas, né? O cara demora um pouquinho mais para responder, tem um dia específico que ele não pode ficar com ela, ou fica até mais tarde no trabalho. Como a mulher não tá segura, essas pequenas coisas, elas acabam sendo muito destrutivas para a mulher. Então a mulher não consegue ser leve na relação. Ela não consegue relaxar, ela não consegue se entregar, ela não consegue ser a melhor versão dela para aquele homem, mais bela, feminina, mais atraente, mais leve, porque ela não está segura. E essa segurança precisa ser provida por um rótulo, por um pedido de namoro formal do homem. Não existe mulher que vai ficar segura, relaxada, tranquila e confiar no seu homem se ele não fizer esse pedido de namoro. No fundo do seu coração sempre vai ter aquela coisa de vai que ele encontra alguém melhor. É assim pra ele me deixar, né? Porque afinal de contas nunca pediu em namoro mesmo. Inclusive pro cara, o que acontece, Deusa? Ele pode falar que tá comprometido com você, né? Que é como se vocês fossem namorados e tudo mais, que vocês não precisam de rótulos. Mas ele fala isso até a página 2, porque se um dia aparecer uma outra mulher que de repente mexa com ele, enfim, qualquer coisa do tipo, ele até vai terminar muito mais fácil com você, se é que ele vai terminar, não vai sumir aos poucos, né? Ou de repente começar a te dar um ghosting, te deixar de escanteio, mas ele vai fazer isso de uma forma muito mais fácil, assim, sem se esforçar para compreender, né, a dinâmica da relação de vocês, a seriedade, sem ter compaixão e respeito por você, porque afinal de contas, vocês nem estavam namorando mesmo. É aquela coisa de antes ele vai falar assim, não, porque a gente é como se fosse namorado. O nosso relacionamento é como se fosse um namoro, não precisamos de rótulos. Mas depois que o negócio acontece, que a outra chega, aí ele vai virar e falar assim, não, mas é que a gente nunca namorou mesmo também, né? Nunca teve um pedido oficial, nunca foi um namoro de verdade, assim. Você percebe como o discurso muda? Fica mais conveniente pra ele. Mais conveniente pra ele e menos conveniente pra você, é claro. Então, Deusa, começo nebuloso faz com que o meio do relacionamento seja nebuloso. Relacionamentos assim tendem a ser muito mais desgastantes, com conflitos, com brigas, com tensão mais pesados, e o fim também acaba sendo nebuloso. Até porque, se você tá nesse tipo de relacionamento, de namoro, como que você vai saber se você pode cobrar algo dele ou não? Porque afinal de contas ele não te pediu em namoro. Como você vai saber o que você pode esperar desse homem? Como você vai saber se você pode contar com ele? Se você pode pedir para ele coisas profundas? Se você pode compartilhar com ele coisas profundas? Como você vai saber se você deve oferecer 100% de você ou não? Você sempre vai ficar titubeando. Será que tá demais? Será que eu posso? Será que eu não posso? É uma prisão, entende? O rótulo, ele não tira a nossa liberdade, ele dá a liberdade, porque ele faz com que a gente possa relaxar dentro daquela relação e simplesmente exercer o nosso melhor ali. Eu posso pedir, eu posso esperar algo dessa pessoa que tá comigo, ela tá comigo, eu tô com ele, né? Então a gente pode esperar um do outro, é uma troca. E aí, se de repente não fizer mais sentido, termina. Porque o término sempre vai ser uma possibilidade, mas enquanto nós estamos juntos, neste rótulo, debaixo desse rótulo de namoro, a gente tá comprometido um com o outro em fazer dar certo. E aí, volto a dizer,
Se nem quando as pessoas têm um rótulo de namoro, muitas pessoas não levam tão a sério assim, quem dirá quando não tem, não é verdade? Rituais são necessários, minha deusa, para que a nossa mente inconsciente passe a dar mais valor às coisas e levar mais a sério, né? Eu lembro quando meu marido me pediu em namoro pela primeira vez, e aí essa seriedade vai crescendo, né? Depois que o pedido de casamento fica mais sério ainda. Mas a gente tinha uma relação, a gente estava uns 3, 4 meses juntos mais ou menos, que já, né, tava ali se conhecendo, conhecia a família, tal. Quando ele me pediu em namoro, a nossa dinâmica de relação não mudou. A gente continuou fazendo as mesmas coisas e ia progredindo lentamente. Mas só de ter aquele rótulo, né, estarmos os dois debaixo de um namoro, já trazia uma sensação de comprometimento, de intimidade maior. A gente passa a se admirar mais, a gente passa a estar mais dedicado àquele relacionamento. Muda sem mudar, percebe? Então faz muita diferença, sim.